capítulo de número 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro, diga comigo, por dentro. Diga onde ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver. Está escondido. Está escondido. Diga revela que são lobos, devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá ou produz bons frutos, mas toda árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Afirmativa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente ou abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ou que vivem na prática do mal. Pode sentar, queridos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Olha para alguém que está do seu lado, diga assim: relação com Deus, o relacionamento com Deus conduz-nos à vida eterna. Relacionamento com a obra de Deus traz visibilidade terrena, não traz garantia de salvação. Olha, aí eu vou até meia-noite. Criança dizendo aleluia, glória. Meus queridos, meus irmãos, o Senhor Jesus, pela sua didática, a sua dinâmica, o seu plano de aula, ele prendeu a atenção de muitas pessoas naquilo que ele ensinava. E nós temos aqui um texto de preocupação de Jesus. Jesus está preocupado com os seus seguidores. A preocupação de Jesus aqui com os seus seguidores é muito grande, a ponto dele trazer essa alerta. Percebam, queridos, que aqui ainda nós estamos na continuidade do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde Jesus traz um leque de ensinamento no nome deles. O Senhor Jesus traz um leque de ensinamento. Ele está aplicando verdades celestiais para quem está na terra. E quem se atenta para o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus, que Mateus escreve, que Mateus registra, nós temos alguns ensinamentos profundos. Jesus fala sobre diversos assuntos, inclusive sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre vingança, sobre ação, sobre amar os seus inimigos, sobre muitas coisas. Mas quando ele chega aqui no versículo 15 do capítulo 7, Jesus, ele está dando continuidade ele está confrontando os seus seguidores. Por quê? Quando nós temos Jesus falando aqui no capítulo 7, esse capítulo 7 ele é riquíssimo, e algumas pessoas têm uma má interpretação no capítulo 7,
quando pega simplesmente o primeiro versículo e ele diz que nós, seres humanos, não podemos julgar. Mas nunca podemos, queridos, pegar o texto e levar para todas as áreas, como se esse texto aqui se aplicasse para todo o contexto. Aqui Jesus está mostrando a grande verdade da precipitação no julgar. Se você parar para analisar o capítulo 7 de João, o versículo 24, Jesus já traz um ensinamento, me parece que contrário. Quem não conhece de Bíblia, parece que Jesus está se contradizendo. Parece que Jesus está se contradizendo, mas nunca houve contradição no ensinamento de Jesus. O capítulo 7, versículo 24 de João, Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Aí o capítulo 7 de Mateus, versículo 1, ele está dizendo: não julgueis, para que não seja julgado. Capítulo 7, versículo 24 de João, ele já está dizendo: julgue segundo a reta justiça. Então a pergunta é para julgar ou não é para julgar? O que é que nós temos na nossa cabeça? Primeiro, quando Jesus diz no capítulo 7, não julgue para que você não seja julgado, ele está dizendo: você não tem cacife para isso. Você quer julgar quem na verdade você está pior do que alguém que você está julgando. É isso que Jesus está dizendo. Porque na medida com que você julga alguém, você também será julgado ou medido. Então cuida primeiro em tirar o que é dos seus olhos. O que está nos seus olhos é menor ou maior do que está no olho do irmão? Eita Jesus! Aí começa aqui o estreito. O Senhor está dizendo: o que está no teu olho é uma trave. O que está no olho do irmão é o cisco. Como é que você, com uma trave nos olhos, como é que você, com um pedaço de madeira nos olhos, eu vou exemplificar, eu vou trocar miúdos. Como é que você, com um galho de árvore no seu olho, você está querendo julgar alguém que está com o cisco? Então primeiro, examina você mesmo. Aí vem agora João escrevendo, dizendo: olha, o mestre está dizendo que você, eu, nós podemos julgar segundo o que de fato é. Você analisou os fatos, averiguou a situação, pronto. Não faça nada de forma precipitada, até mesmo porque toda palavra ociosa que nós lançamos daremos conta no dia do juízo. Quando nós falamos sem pensar, precisamos pensar para falar. Diga para alguém que está do seu lado: não fale sem pensar, diga pense para falar. Tiago capítulo 1, versículo 19: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ora, hoje nós estamos em um culto e precisamos sair daqui com nossas forças renovadas em Deus. Então, quando o Senhor está nos trazendo esse ensinamento sobre o cuidado que devemos ter com relação aos falsos ensinadores, os falsos profetas, é o que diz o versículo de número 15: tome cuidado, porque eles vêm não com uma aparência que vai colocar você para correr. Não, ele vem, e ele vem na aparência de quê? De ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ora, irmãos, Jesus está aqui, Jackson, dizendo o seguinte: você não consegue enxergar o que está no íntimo do ser humano. Você não consegue enxergar o que está dentro do ser humano. Então não vá por aquilo que ele fala. Aí Jesus está dizendo: analise as suas obras. Aí ele vem dizendo: ei, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Jesus ministrou muito hoje à tarde. Eu estava meditando e naquele tempo que eu parei, eu estava vendo o Espírito Santo ministrar, na verdade, desde hoje pela manhã. Aí o Espírito Santo foi falando comigo, irmãos, com relação a servos e servas, a filhos e filhas que estão no reino.
E ao mesmo tempo que querem ser usado, obviamente quem quer ser usado vai para o campo da visibilidade, da notoriedade. Você vai ser notado, não tem para onde correr. Só que o Senhor está dizendo que a árvore boa, ela produz bons frutos. A pergunta é: a árvore que produz o bom fruto é para ela mesma ou para dar a alguém? Aqui é o ensinamento. A árvore, Juliana, que produz um bom fruto, quem é que usufrui desse fruto? É a árvore? Não. E aqui vai um negócio poderoso. Às vezes, para extrair o fruto dessa árvore, a gente atinge a árvore para extrair o fruto. Então o Senhor está dizendo aqui: o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela mostra que é homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, adolescente de Deus, não por aquilo que fala, mas pelo fruto que ele e que ela produz. Então tem muita gente atrás de blá blá blá, mas quando se aproxima, quando chega mais perto, quando vê, não é nada daquilo. Por quê? Porque o que falou foi uma coisa, mas o que produziu outra coisa. O Senhor está preocupado com os discípulos. O Senhor está preocupado com os seus seguidores. E é uma preocupação para essa geração. O Senhor está preocupado com essa geração. É uma geração, não generalizando, mas Deus comprometida com o que a Bíblia nos aponta. É uma geração comprometida com o que o homem fala. É uma geração comprometida com o que é verbalizado e não é analisado à luz das Sagradas Escrituras. E nós precisamos tomar o costume dos bereanos. Os bereanos, tudo que eles ouviam, eles iam averiguar. É verdade? Não é verdade? Não é engolir qualquer coisa. Então Jesus está dizendo: vocês tomem cuidado, acautelai-vos, tenha cautela com aquilo que vocês estão ouvindo, porque eles chegam de um jeito, mas no decorrer da caminhada vai se revelando quem de fato ele é. Aqui nós temos Jesus trazendo esse ensinamento para os discípulos, dizendo: não tem como colher uvas do espinheiro. Não tem. Se você se aproxima de um pé de jaqueira, o que você espera extrair dali? A jaca. É claro que você talvez não tenha a percepção se a jaca ela é mole ou se a jaca ela é dura. Quando é que você começa a ter a percepção? A partir do momento que você usufrui do fruto. O Senhor nessa tarde falou muito ao meu coração com relação àquilo que as pessoas elas estão engolindo, aquilo que elas estão se alimentando, aquilo que elas estão pegando para si. A aparência é uma coisa, a verdade é que você precisa se aproximar, analisar, averiguar, para ver se é verdade o que se diz ou se não é. Condiz, porque é a produção do fruto que sinaliza quem de fato é a árvore. A árvore, se não produz, vai ficar um crim-crim na cabeça, uma interrogação. Eu nunca comi daquele fruto. Mas a partir do momento que você vai, escute, tem frutos que é belos, são lindos, mas quando você parte, como foragido aqui hoje de manhã, alguém já foi numa feira e escolheu os frutos lá pela aparência? Meu Deus, que maçã, que não foi a maçã que Eva comeu, viu? Na cabeça de algumas pessoas são maçã. Na verdade, esse fruto nem está na terra. Sabia disso? Ou não sabia? Sabia ou não sabia?
Ou se o jardim foi fechado, irmãos, o acesso limitado. Está na Bíblia, é só ler a Bíblia. Então você vai lá e escolhe. Só que quando você está perto, aqui tem um recado de Deus para nós. Toma cuidado com quem você está trazendo para perto. Eu vou repetir aqui até você segurar essa mensagem. Toma cuidado com quem você está trazendo para perto. Pode comprometer a sua espiritualidade. Pode comprometer a tua moral. Pode comprometer a tua conduta. Cuidado com quem você está trazendo para perto. Toma cuidado. E essa é a preocupação. E aqui nós temos um grupo de pessoas, Rodrigo, que está se relacionando com a obra de Deus, mas não tem relação com Deus da obra. E o mundo afora nós temos muitas pessoas que estão se relacionando com a obra de Deus. Prega como ninguém, louva como ninguém, toca como ninguém. Meu Deus, eu nunca vi e me arrepia. Tem uma relação terrível com a obra, com os altares, mas não tem nenhuma relação com o dono da obra. Pastor, mas isso pode acontecer? Está no texto. Está no texto. Isso pode acontecer? Está no texto. O Senhor, Ele está dizendo que tem muitas pessoas na nossa geração que a vestimenta é de alguém que serve a Deus. O Senhor está dizendo para essa geração que tem pessoas que a fala, a pronúncia, a oratória é de alguém que serve a Deus. Porém, o fruto sinaliza que não tem relação com Deus. E quando é que eu vejo esse fruto? Quando é que eu conheço esse fruto? É só você não passar despercebido. E o Senhor está dizendo aqui, não é porque você tem essa dinâmica e essa habilidade para destrinchar o Gênesis ao Apocalipse. Não é essa a relação. O Senhor está falando de uma relação além, muito mais além. Está relacionado com Deus, estar além de estar relacionado com a obra de Deus. Capítulo 21 de Mateus. Jesus está com fome. Ele vem caminhando e de repente ele encontra um pé de figueira cheia de folhas. Diga comigo, cheia de folhas, frondosa. Na época, quem olhava de longe, por mais que não estivesse no tempo, está no texto, Mateus 21, por mais que não estivesse no tempo, mas apareceu as folhagens, nunca que as folhagens poderiam aparecer sem que os frutos viessem a aflorar. Então, se tem folhagem, por dentro das folhagens é necessário que tenha os frutos, porque se não tem frutos por dentro, em meio às folhagens, é obra de engano. Aí Jesus sentiu fome e disse para os discípulos: olha, um pé de figueira, vamos lá, vou extrair figos dali. Por quê? Porque tem muitas folhas. Sinaliza para um bom entendedor que se tem folhagens verdejantes, então tem figos no local. Opa! Vai matar a nossa fome. Aí quando Jesus se aproxima, o texto diz que ele não encontrou nada senão folhas. Jesus de imediato disse: amaldiçoada estais,
Sabe o que é isso? Jesus disse: na minha frente, obra de engano, ela é consumida pelo poder da minha presença. Aleluia! Jesus está dizendo: eu nunca fui de olhar a aparência. Lembra quando Deus levantou Davi? Quando já tinha alguém no trono, o Senhor disse, Lucas escreve Atos, o Senhor havia se provido de um rei, era um homem segundo o seu coração. Aleluia! Por quê? Porque alguém que estava no trono, que foi separado, era um homem belo, um homem alto, mas na praticidade, na administração daquilo que ele foi confiado, não teve sucesso. É a era presente, pessoas que receberam de Deus, mas não sabem administrar o que recebeu. É Deus dizendo: desperta minha geração, desperta povo meu, desperta minha noiva, e faz com maestria o que eu depositei em tuas mãos. Aleluia! O céu nesta noite está sacudindo esta geração para não ser uma geração mesquinha, anêmica, paralisada, mas uma geração que se movimente. Aleluia! Uma geração, um povo que analise os fatos, um povo que não vá junto com os outros nessa zoeira, nesse barulho. O Senhor está dizendo: é alguém que tem cautela no que faz. Acautelai-vos, acautelai-vos, redobre a atenção, tome muito cuidado como você está andando, com quem você está andando, com quem você está compartilhando, o que você está ouvindo, o que você está permitindo que entre no seu coração. Aí o Senhor diz assim: ó, que coisa linda, e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Aqui é uma pergunta que fazem. O Senhor quer dizer: não bastava? É mais ou menos isso. O Senhor não bastava. Você sabe qual é o problema, Rodrigo, da nossa geração? É que ser usado por Deus para mim é o suficiente. Opa, Deus me usou em tal culto. Não, eu não posso simplesmente guardar isso no meu coração porque eu fui usado por Deus. Eu preciso ser homem de Deus. Diga para mim que está ao seu lado: é diferente ser homem, ser mulher de Deus, do que ser usado por Deus. Até a jumenta Deus usou, os corpos Deus usou. Agora o Senhor está querendo um povo que tenha aptidão por uma relação com Ele. O texto diz que ouvirão abertamente, não é as escondidas. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Para quem é daqui, quem já está aqui conosco, nós aplicamos essa verdade dentro do contexto original do hebraico, a antiga aliança. Quando o Senhor fala do conhecer, Ele está falando do se relacionar. É por isso que a temática de hoje é essa: se relacionar com Deus, estar além do se relacionar com a obra de Deus. Não te traz garantia de salvação está aqui todos os cultos, pastor. Então significa dizer que eu não preciso estar aqui. Não estou dizendo isso, até mesmo porque Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25, está escrito: não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, porque aquele tempo está chegando. Corrija um ao outro. Então Deus está dizendo que nós precisamos congregar. Isaías também diz: congregai, congregai os meus santos, aqueles que comigo fizeram concerto, fizeram uma aliança. Desigrejado está correndo perigo.
Você precisa congregar. Então o texto aqui está mostrando para nós que a relação com Deus é uma coisa, a relação com a obra de Deus é uma outra coisa. Ah, pastor, mas eu posso me relacionar com Deus e ter relação com a obra de Deus? Óbvio, é claro, porque você está conhecendo o dono da obra. O que não pode é você só querer se relacionar com a obra de Deus, mas não ter um compromisso com o dono da obra. Aleluia! E existem muitas pessoas por aí, Rafa, que está assim no caminho do relacionamento com a obra de Deus. Eu não quero prestar satisfação para ninguém. Eu não quero dizer para ninguém para onde eu vou, a minha vida, a minha caminhada. O que manda no meu nariz sou eu, quem manda no meu nariz sou eu, e acabou. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, quem faz sou eu. E o Senhor está dizendo, capítulo de número 13, versículo 17, versículo 7 de Hebreus: honre, respeite os vossos pastores. Capítulo 3, versículo 15 de Jeremias, o Senhor diz: vos darei pastores para apacentar com entendimento, homens segundo o meu coração. Aleluia. Guias, pastores. A carta aos Efésios, Paulo também registra, capítulo de número 4, versículo 11, ele diz: e Cristo mesmo suscitou, levantou pastores, deu pastores. Então nós precisamos entender, tem uma liderança. É o que o Senhor está dizendo aqui. São pessoas que não estão nem aí, irmãos, mas querem estar profetizando, querem estar levantando as mãos e curando, querem estar fazendo tantas coisas. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, tem um grupo de pessoas, porque é filho de sacerdote. Deus diz que eles se acham no direito, mas sejam vereanos. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Vocês vão perceber isso, está lá, versículo 13 a seguir: 7 filhos de Seba, judeu ambulante. A Bíblia diz que é no período em que Paulo está revolucionando tudo. É a história contada por Lucas, o doutor e historiador. Lucas registra dizendo: olha, Paulo chegou e onde ele chega, Deus usa de forma extraordinária. A Bíblia diz que quando Paulo chega, até feiticeiro é transformado pelo poder de Deus. Aí chega um momento que alguém vê a fama de Paulo e quer ser igual a Paulo. Aí vai expulsar um demônio no nome do Jesus que Paulo prega. Sabe, alguém que quer se relacionar com a obra, mas não se relaciona com o dono da obra. É tanto que ele diz assim: olha, eu conjuro-vos em nome de Jesus, que Paulo prega no nome de si. Eu sei quem é Jesus, eu bem sei quem é Paulo e você. É alguém que tem identidade, é alguém que tem feitos, é alguém que tem frutos. O que falam de você? E Jesus fez questão, doutora Juliana, de perguntar aos discípulos: eu quero que vocês falem aí o que estão falando a meu respeito, pela forma que Jesus havia chegado. Estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Pai, analisa aí, irmãos. Os nomes que foram citados, era alguém que era de renome da antiga aliança para a nova aliança, ou era um zero à esquerda? Compararam Jesus com quem? Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas? Aqui não é um dos profetas da época de Acabe que sentava a mesa com Jezabel, não. Aqui é um dos profetas no perfil de Elias, certo? Só que Jesus não é convencido por isso. Aí Jesus pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Quero saber dessa relação que nós temos. O que vocês conseguiram extrair de mim? Para vocês, quem sou eu? Irmãos, olha que complicação. Tem muita gente que frequenta a igreja,
Tem muita gente que não perde culto, mas não conhece quem é Jesus. Se você perguntar para ele com relação a tantas coisas que existem com relação à igreja, à obra de Deus, a isso e aquilo, ele pode até dizer, mas com relação a Cristo, ele não sabe. Ele não tem um relacionamento com Cristo. Irmãos, quem está relacionado com Cristo, o inferno pode até se levantar. Quem está entrelaçado com Cristo, e quando eu falo de relação com Cristo, eu estou falando de alguém que anda assim com Ele. Eu quero trazer essa mensagem nessa noite, de alguém que está disposto a andar assim com Jesus. E não assim com a obra de Jesus, mas é assim com Jesus. Se você anda assim com a obra de Jesus, o inferno diz assim: é a obra. O coração dele está na obra, o coração dele está no físico, mas não está apegado ao dono da obra. Qualquer momento ali desfaz, qualquer momento ali vai embora, qualquer momento ali está no chão, qualquer momento ali retrocede. Mas quando o homem está assim, o diabo nem ousa olhar. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Se andou com ele, o diabo vai dizendo: sai à frente. Vem alguém ali bem acompanhado. Oh glória! É por isso que você tem que estar andando com Jesus, relacionado com Jesus e não com a obra de Jesus. Aleluia! Levaia. Pega assim no braço de alguém e diga assim: ó, nós precisamos estar assim com Jesus. Diga: esse é o tempo, ou nós estamos assim com Ele, ou já era para nós. Ou nós estamos assim com Cristo, ou não tem triunfo, ou não tem vitória, ou não tem progresso, ou não tem cântico de vitória, irmãos. Ninguém tem vitória sem que ande com Jesus. Ou você está com Ele, ou não tem triunfo. Aleluia. Se eu estou relacionado com Jesus, pode se levantar todo o inferno. A vitória, ela é certa. A vitória, ela é minha. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. É mais ou menos alguém dizer: eu coloco na minha casa o emblema, eu coloco na estante do meu rack, na porta da entrada, na porta do fundo, está lá bem estampado em letras garrafais. O que? Salmo 91. É se relacionar, Renata, com aquilo que as pessoas sabem. A Bíblia diz, mas eu pego como um amuleto. E o Senhor está dizendo: eu não te dou garantia de proteção se você não está relacionado comigo. Não tem garantia de proteção botar na porta da tua casa o Salmo 91. Não, meu irmão, não, minha irmã. O Senhor está dizendo: eu quero mais de você. Eu quero que você esteja comigo na madrugada. Ah, pastor, eu vou finalizar com isso aqui. Eu vou explicar um negócio para você aqui. Pastor, o que é se relacionar com Jesus? É você dizer não para você e dizer sim para Jesus. O que é se relacionar com Jesus? É você ouvir a voz dele, sensibilidade. Aleluia. Quantos os que estão aqui, irmãos, não ouviu Jesus dizer alguma coisa numa madrugada? Se separa para mim, meu filho. E você disse: estou cansado. Mas quando o pastor disse: ei, preciso de você lá na obra, você disse: esse aqui. Quem é mais importante? É o que o pastor fala ou o que Jesus fala com você? Tem gente que quer notoriedade. Estou falando para você desrespeitar o pastor. Eu estou falando que você precisa honrar o Deus do pastor por meio do pastor. O pastor falou, eu vou estar lá. A pastora falou, eu vou estar lá. Honra muito mais quem está na terra do que quem é do céu. E o céu está dizendo: ei,
alguma coisa de errado não está certo. Vamos endireitar esse negócio aí. Senhor, eu profetizei no teu. Senhor, eu curei no teu. Que bom. Aí o Senhor diz assim: mas peraí, você soube citar o meu nome, mas deixa eu olhar aqui, peraí. Você sabe meu nome, falou meu nome, profetizou meu nome, a Bíblia diz, e vai se abrir os livros, e um dos livros é o livro, e quem não for achado será lançado no lago de fogo. Aí o Senhor vai dizer assim: você que chamou meu nome, agora deixa eu ver se o Senhor está aqui. Sabe por quê, irmãos? O grande problema está aqui. O grande problema está aqui. E aqui o fruto mostrado não são almas que você ganha. Tem muita gente que ganhou muitas almas, porque andou de altares a altares, mas isso não te dá garantia de ser salvo. Paulo disse assim: eu tenho pregado para vocês, eu tenho anunciado o evangelho a vocês, mas eu cuido de mim, para que no grande dia eu não seja reprovado. Tem muita gente que ganhou muitas almas, mas a dele não foi alcançada. Sabe por quê? Porque em contrapartida, Josi, as almas pela pregação, uma boa eloquência, conquistou muitos corações, conquistou muitas vidas. Aí disse ao pastor: agora eu quero a parte que me cabe. Está vendo a quantidade de vidas que vieram? Aí pergunta para a irmã da mídia: a senhora fez a postagem aí, irmã, contou quantas almas? Eu ganhei. O mérito não é do Espírito Santo. Eu quero a parte que me cabe. Porque, irmão, eu vim atender essa agenda, e a minha agenda é 5 mil reais. Saindo daqui eu me desgastei, meu irmão. Saindo daqui eu já vou pregar em outro lugar. E o Senhor está dizendo: parabéns para você. Se relacionou com a obra, mas não teve relação comigo. O seu nome em muitos cartazes, menos o livro da vida. O seu nome em muitas bocas. Você viu o fulano de tal? Que pregação! Pregou muito. Porque, irmãos, ou coisa fácil para iludir é estar aqui. Sabe por quê? O que está aqui dentro, nenhum de vocês consegue ver. Quem sou eu de verdade? Principalmente o líder, se eu não sou da área, eu não sou daqui, ninguém me conhece. Só que o céu está dizendo: eu estou de olho em você. Eleva a chura bandará. Por isso, conselho nessa noite: priorize um relacionamento saudável com o dono da obra e não com a obra do dono. Finalizo. Tem um moço lá em Salvador, Vale das Pedrinhas. Alguém conhece? Vale das Pedrinhas? Camarada pregando a dor que direito. Aí o irmão liga para mim, Jackson, e diz assim: pastor, o senhor conhece? Eu disse: não. Mas não congrega com o Senhor? Não. Porque, meu irmão, eles vão mandar
mandar o cartaz melhor possível. Ele botou, eu olhei, congrega comigo. Ele disse assim: a minha prima congrega nessa igreja. E ele chegou lá e ele disse para o pastor da minha prima, que congrega na igreja Rehobote da Itinga. Eu não conheço outra Rehobote aqui. E para ficar mais forte, pastor Edson. Eu disse: eu vim. Vocês não risaram? Isso é para você ver, irmão, como o negócio está sério. Aí agora, recentemente, o camarada vem me manda um vídeo e diz: pastor, o senhor conhece? Eu disse: não. Ah, porque comprou R$700 na loja da minha mãe e disse que aqui conhece o pastor Edson da igreja Rehobote. Ficou comigo. O negócio está bravo. Tem muita gente ganhando muito aqui na terra, mas está perdendo muito com o céu. Tem muita gente que está ganhando muito aplausos. Tem muita gente que está ganhando muitos seguidores. O Instagram está cheio de seguidores, mas está perdendo muito com o céu. E o Senhor está dizendo: eu estou procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Eu estou querendo alguém que não queira os holofotes. Eu estou querendo alguém que esteja permanecendo ao culto comigo dentro do seu quarto. Pouco sério, secreto com Deus, mas a notoriedade com os homens. Eu sou, eu faço, eu posso. Coisa linda é alguém que não teve visibilidade humana, mas no grande dia que eu ouvi: vinde bendito do meu Pai, posso ir por herança, o que está preparado desde a fundação. Mas pregou não, nunca preguei em altar. Eu só falei para alguém assim, ali, aqui de Jesus, falei do amor de Deus. Varri algumas vezes a igreja, arrumei a cadeira, e o culto estava lá no meu cantinho. Estava fazendo o quê? Estava lá adorando ao Senhor Jesus. Algumas vezes eu fui lá numa oportunidade, eu cantei, eu louvei, eu preguei, eu fiz. Mas não que eu queria as visibilidades, mas eu fiz de coração sincero, diante de Deus. E todas as vezes que o eterno Deus me chamou numa madrugada, ali eu estava. E todas as vezes que Deus me colocou em uma situação, em um presídio, em uma penitenciária, em uma delegacia, em um hospital, ali eu estava. Todas as vezes que o Senhor me chamou para levar um alimento para alguém na esquina, dar um abraço no mendigo, ali eu estava. É Deus dizendo: esse se relacionou comigo, porque a intimidade que ele teve comigo não buscou a notoriedade. Fica